Oi, oi, bom dia, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Deixa eu arrumar aqui pra gente poder começar essa live, certo? Oi, Caio, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todo mundo que tá aí. Sejam todos muito bem-vindos, tá, gente? Vamos todo mundo nos taps, vamos todo mundo curtindo essa live, vamos todo mundo republicando essa live. Obrigada pelo heart me. Vamos republicar então, tá? E ajudar aí nas curtidinhas. Quando a gente chegar em 2K, a gente começa o nosso tema de hoje. Oi, Clara. Bom dia, Clara. Como é que você está? Gente, pra republicar a live, ó, muito fácil, tá? Basta você ficar apertando na tela durante um tempo e clicar na opçãozinha amarelo que aparece republicar. Vejam se vocês conseguem fazer isso pra mim. Obrigada, Orca, pela rosinha. Muito obrigada. Ó, para republicar, fica apertando na tela, clica na opçãozinha amarelo. Vê quem consegue. Vê, ó, não foi possível? Ué, Clara, que estranho. Deixa eu ver. Tem alguém que consegue republicar aí pra mim? Bom dia, Jéssica. Seja bem-vinda. Bom dia, Camila. Ó, apertando na tela e clicando na opçãozinha amarelo. Deu certo? Deu certo? Ah, deu certo. Ó, a Daniela conseguiu. Agora foi? A Clarinha conseguiu, a Jéssica conseguiu. Camila, obrigada por compartilhar o vídeo da live. Sejam bem-vindos, gente. Vamos todo mundo curtindo essa live. Vamos todo mundo nos taps, tá bom? É possível ter os dois, com toda certeza. É possível ter os dois. A gente vai falar sobre isso, inclusive. Gente, hoje a gente vai conversar sobre o transtorno do neurodesenvolvimento, né? Então vamos conversar sobre o autismo, vamos conversar sobre o TDAH, né? São todos eles são transtornos do neurodesenvolvimento, ou seja, você já nasce com, né? Mas pra gente poder começar essa live de respeito, a gente vai precisar fazer o quê? A gente vai precisar curtir até a gente chegar nos 2K e a gente vai precisar republicar essa live pra gente poder começar, certinho? Luiz, obrigada, Luiz, pela rosinha. Oi, Bruno, tudo bem? Como é que você está? Deixa eu ver aqui o que vocês perguntaram. Nara, e pessoa que arranca os cílios naturais, será por quê? Nara, existe uma maneira que a ansiedade ela se manifesta chamada de tricotilomania, tá? A tricotilomania é quando a pessoa arranca pelos do corpo, né? Então tem pessoas que arrancam cabelos aqui da nuca e fica com uma falha gigantesca aqui de tanto puxar e arrancar. Tem pessoas que arrancam os cílios, de fato, e tem pessoas que arrancam a sobrancelha. Então, quando eu tava, por exemplo, quando eu tava lá no meu primeiro ano de formada, eu atendi uma paciente que ela só tinha um pedacinho aqui de sobrancelha e um pedacinho aqui, porque ela arrancava. Ela tinha a questão da tricotilomania. Ou seja, sim, é muito possível que a pessoa arranca cílios, pelos, cabelo, sobrancelha por conta de um sofrimento emocional, normalmente ligado à ansiedade mesmo, certinho? Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Rafa, sou neuropsicóloga, especialista em TCC e tenho foco no tratamento dos transtornos de ansiedade e também pânico, certo? Faço lives aqui de segunda a sexta. Oi, Nicélia, bom dia, tudo bem? Como é que você está? Segunda a sexta às 10h30 da manhã. Chegamos nos 2K. Agora a gente vai continuar. Oi, Tayane. Como é que você está? Seja muito bem-vinda. Vamos então começar essa live, ó. Quem ainda não republicou, vai republicar. Bom dia, Jana. Seja bem-vinda também. Estou bem, e você? Oi, Camila. Tudo bem? Fica apertando na tela aqui pra gente e clica na opçãozinha amarelo. Todo mundo que conseguir aí, bom dia, Lê. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Podem fazer perguntas no meio da live, podem participar. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, vocês receberam um oi aí, vocês podem me dizer, fechou? E a gente faz tipo um bate-papo, a gente conversa e a gente traz esses assuntos aí, combinadinho? Vamos começar então, né, gente? Primeiro eu quero saber se vocês sabem de fato a diferença, né, entre TDAH e autismo. Vocês sabem claramente a diferença do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade e o transtorno do espectro autista, sim ou não? Quem sabe claramente a diferença, manda um sorriso aqui pra mim, ó. Clica no sorriso aqui embaixo na carinha. Quem não sabe, coloca na carinha do triste pra mim, pra a gente contabilizar então como é que está o conhecimento de vocês em relação a esses transtornos do neurodesenvolvimento, fechou?
Quem sabe a diferença de TDAH e TEA, coloca no sorriso. Quem não sabe a diferença de TDAH e TEA, coloca no triste. Dani, a gente vai falar sobre os dois, tá bom? Ó, meio empatado, né? 9 pessoas sabem, 11 pessoas não sabem. Então a gente vai falar justamente sobre isso. Bom dia, Josias. Seja bem-vindo. Pessoal, vamos começar pelo TDAH, tá? TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Quando a gente fala em TDAH, muita gente pensa logo em criança, né? Não sei, criança agitada, criança, uma pessoa que não para quieta, né? Vocês fazem essa associação. Mas a verdade é que TDAH é algo muito mais complexo do que isso, tá? Eu sempre trago isso pra vocês, que ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. O que significa um transtorno do neurodesenvolvimento? Significa que a pessoa nasce assim, né? Tem muita gente que acha que você vira TDAH. Eu virei TDAH. Não, gente, você não virou, tá? Você nasceu desse jeito. Você pode ter o diagnóstico tardio, descobrir só na vida adulta, mas você não virou o TDAH. Isso não rola. É desde criança, tá? Então, a pessoa nasce com essa configuração do cérebro. É algo, gente, do funcionamento cerebral. Não é culpa do seu pai, não é culpa da sua mãe, não é falta de limite que você não teve, não é modinha, não é preguiça, nada disso. Cérebro de quem tem TDAH funciona de forma diferente em regiões ligadas à atenção, certo? Ao controle dos impulsos e à regulação aí da motivação. É isso. Deu pra entender? Passei tanta coisa na minha vida que você não tem ideia, sem saber que tinha TDAH. Quem aqui já ouviu alguém dizer que TDAH é falta de disciplina? Quem que já escutou isso? Manda um eu aqui pra mim. Teve alguém que tá assistindo essa live que já escutou que TDAH é falta de disciplina, é falta de limite da mãe, é falta de disso e daquilo, é preguiça? Quem já ouviu esse tipo de frase? Coloca eu, pra eu ver. Enquanto isso, ó, quem ainda não republicou essa live, vamos republicar. Aproveita que a gente tá aí no começo da live, fechou? Basta a gente ficar apertando aqui na tela e clicando na opçãozinha amarelo aqui, beleza? Vamos lá, pra gente poder começar. Marileide, muito obrigada por me seguir, Marileide, seja muito bem-vinda. Maria Helena, obrigada também por me seguir. Adri, obrigada pela rosinha. E vamos continuar então. Samantha, obrigada por me seguir também. Samantha, seja muito bem-vinda. Seguinte, Jana, obrigada Anzer, obrigada Toinho, obrigada Luizana, Vânia, Eliana. Nossa, obrigada, gente. Obrigada por me abraçar, viu? Sejam muito bem-vindos aqui, espero que vocês gostem sempre das lives. Seguinte, bom dia, Lena. Ó, transtorno do déficit de atenção, TDAH, ele aparece muito na infância. Aparece muito na infância. E sabe o que a neurociência ela já mostrou pra gente? A ciência já mostrou pra gente que existe uma carga genética muito forte envolvida. Muito forte. A carga genética, a ciência mostra no TDAH e também no TEA que a carga genética é muito forte. Então, assim, muitas vezes, olha o que acontece. Quando o filho recebe o diagnóstico do TDAH, os pais começam a olhar para trás e perceber que eles também tiveram várias características parecidas na vida deles. Sabe? Algo nesse sentido durante a vida. Então, isso mostra o quê? Que o TDAH, ele não vai surgir do nada. Ele não vai surgir do nada. Ele vai fazer parte da forma como o cérebro da pessoa organiza desde o nascimento. Ah lá, descobri porque meu filho tem, tá vendo? Eu tô com um paciente também que descobriu agora aos quase 60 anos que ele tem o TDAH e ele tem o autismo nível 2, por conta da filha dele, do diagnóstico da filha também. Bom dia, Danúbia, seja bem-vinda. Vocês já se pegaram pensando, gente? Pensando se herdou alguma característica dos seus pais, sim ou não? Quem tem aí algum transtorno, não só o TDAH ou o TEA, mas todos os transtornos, ansiedade, depressão, vocês já se pegaram pensando se você herdou alguma característica dos pais de vocês? Tipo, será que isso veio da minha mãe? Será que veio da minha família? Será que eu sou ansiosa assim por causa da minha mãe, da minha avó, do meu avô, do meu pai? Vocês já tiveram essa impressão, sim ou não? Mandem aqui, sim, não, pra mim.
Quem ainda não republicou, por gentileza, republique essa live, combinado? Vamos nessa. Tá. A gente vai falar sobre isso, Cláudia. Fica tranquila que a gente vai falar. Gente, a gente só precisa seguir uma linha de raciocínio pra gente não se perder. Posta no YouTube? Sim, essa live vai sair lá no YouTube, tá? Pra quem não sabe, eu tenho um canal no YouTube. Se você não conseguir assistir a live inteira, se você perdeu o início da live, se inscreve lá no YouTube. O nome é Rafaela Duarte, neuropsicóloga. Vão lá e se inscrevam no canal, porque daí você é notificado quando eu jogar a live lá. Fechou? Deixa eu até mostrar pra vocês rapidinho, ó. Procurem lá no YouTube, ó. Rafaela Duarte, neuropsicóloga, tá vendo? Procurem lá, ó. A gente já postou a live de ontem, transtorno de ansiedade social. A gente já postou a live do bipolar. E essa live de hoje vai também lá pro YouTube. Então vamos todo mundo lá procurar o meu canal, ó. Rafaela Duarte, neuropsicóloga. Certinho? Só vocês procurarem assim que vocês já acham. Fechou? Agora vamos continuar então. Isso, vamos lá. Tenho sim, User, é @psi.rafaduarte. É o mesmo arroba aqui do TikTok. Bom dia, sejam bem-vindos. Agora, para que alguém seja diagnosticado com o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, a gente vai usar os critérios do nosso DSM, do nosso Manual Diagnóstico dos Transtornos Mentais, certinho? Principais critérios diagnósticos do TDAH. Prestem atenção. Primeiro, dificuldade persistente em manter atenção em tarefas ou atividades. Tá bom? Dificuldade persistente em manter atenção em tarefas e atividades. Dificuldade na organização. Esquecimento frequente. Impulsividade, ou seja, você agir sem pensar. Inquietação também e tendência a falar ou se mover demais, onde as situações você deveria ficar mais quieto. Esses são os critérios. O detalhe, gente, é que esses sintomas eles precisam ser presentes desde a infância. Não adianta você ter sintomas agora na vida adulta, sendo que quando você era criança você não tinha. Isso não existe. Por isso que quando a gente vai fazer o diagnóstico do TDAH, a gente precisa conhecer toda a história da pessoa, né? Conhecer a infância, entrevistar os pais, as pessoas que viram você crescer, pra gente verificar se desde pequeno você já tinha esses sinais, entendeu? Bom dia, Thaís, seja bem-vinda. Dizem que quem tem TDAH são criativos e inteligentes, faltou isso em mim. Camila, isso da criatividade é muito real, viu? Isso da criatividade é muito real. Pessoas, muitas vezes com TDAH, elas são muito criativas. Elas têm muitas ideias, sabe? Então tem essa parte sim, tá? Gente, precisa aparecer desde a infância. Bom dia, Luana. E outra coisa, tem que afetar a vida em mais de um ambiente. Então, todas essas características que eu disse agora tem que afetar a vida da pessoa em mais de um ambiente. Por exemplo, na escola e em casa, ou no trabalho e em casa e nas relações. Não adianta você só ter essas características, por exemplo, em casa. E no trabalho, e na escola e nas relações você não tem. Daí já é um ponto. E não sabemos se é realmente um TDAH. Então, tem que aparecer em mais de 2 ambientes. Fechou? Eu sou extremamente criativa e não aceito muito, não. Olha só. Outro ponto muito importante, Camila, que a gente tem que dar uma atenção, não só a Camila, mas todo mundo que tá aqui assistindo a live, é que o TDAH, ele não vai se resumir em falta de foco, em nota baixa na escola, não. Impacta o dia a dia como um todo, sabe? A pessoa perde objetos constantemente, o tempo todo. Esquece compromissos importantes, tenho algo importante marcado e eu esqueço. Fico interrompendo alguém sem perceber, quando eu vou ver eu já tô interrompendo aquela pessoa. Vocês entendem? Então assim, isso gera muita frustração, gera muito conflito, porque a pessoa fica até com uma baixa autoestima, ela começa a achar que o problema é com ela. Por que as pessoas têm dificuldade ali de se relacionar comigo? Então começa a impactar de fato, por conta aí desses comportamentos do TDAH, tá bom? É algo nesse sentido. Delegado, borderline e autismo são 2 transtornos completamente diferentes, tá? Completamente diferentes.
Sim, falaram, o fator genético é muito forte, tá? Nos transtornos do neurodesenvolvimento, sim. Tanto o TDAH quanto o TEA. Fechou? Gente, agora é o seguinte, existem diferentes tipos de TDAH. Como assim, Rafa? Vamos lá. Tem 3 tipos de TDAH. Primeiro tipo, tá? TDAH predominantemente desatento, tá? Existe o TDAH predominantemente desatento, quando a dificuldade maior é o foco e a organização. Esse é o predominantemente desatento. Foco e organização são os mais que aparecem aí. Existe o predominantemente hiperativo e impulsivo, ou seja, o foco ali é a agitação e a impulsividade que vai se destacar. Então não é muito o foco, é a agitação e a impulsividade. E existe o combinado, TDAH combinado, quando os dois aparecem juntos, tanto a impulsividade e a agitação, quanto a dificuldade no foco e na organização. Deu para entender esses 3 tipos? Sim ou não? Falem aqui para mim. Sim, não. Conseguimos entender os 3 tipos aí, gente? Ó, quem ainda não republicou, republica essa live. Fica apertando aqui na tela, fechou? Clica na opçãozinha amarela aqui pra mim, pra gente poder levar essa live pra mais e mais pessoas, todo mundo que tá gostando. Vamos levar essa live pra bastante gente. E vamos curtindo, gente, ó. Vamos colocar uma meta de 15k, a gente tá só com 8. Então vamos todo mundo ajudando aí, ó. Se a gente chegar em 15k vai ser muito bom mesmo, tá? O que é o TEA? Vamos falar disso agora, Love. Vamos falar disso agora, fechou? Vou fazer um resumão dessa primeira parte da nossa conversa. Vamos lá, resumo, TDAH. Primeiro, TDAH, a pessoa, ela é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, ela nasce com ele. A pessoa nasce assim, não é fruto da criação e não é falta de vontade. Terceira coisa, tem origem genética, tá? Tem influência aí diretamente na forma como o cérebro ele funciona, certinho? Critérios do DSM envolvem sintomas persistentes, aqueles que são desde pequeno e tem que estar em mais de um ambiente. E existem diferentes tipos do TDAH, diferentes apresentações. Desatento, hiperativo, impulsivo e combinado, misto. Fechou? Pri, isso não é o assunto da live, então eu vou deixar de lado essa parte, porque senão a gente perde o norte do assunto. Eu posso trazer numa próxima oportunidade esse tema, tá? Síndrome isso aqui frágil, só que agora não vai dar, porque a gente tá falando de um assunto que é esse aqui do TEA e do TDAH, tá bom? Porque senão a gente a live vira uma bagunça. Inclusive, quem está aqui pela primeira vez, me fala aqui, por gentileza. Tem pessoas que estão me conhecendo pela primeira vez, estão assistindo a live pela primeira vez? Manda um eu aqui. Quero saber quantas pessoas são novas aqui na live. Ou vocês já me conhecem faz tempo? Como é que é? Tem alguém que está aqui pela primeira vez? Nossa, eita, muitas pessoas. Muitas pessoas, sejam muito bem-vindos então, sejam muito bem-vindos, tá? Espero que vocês gostem da live. Eu sou psicóloga, eu faço lives aqui de segunda a sexta, então essa semana a gente já falou sobre transtorno de ansiedade generalizada, já falamos sobre depressão, bipolar, borderline, fobia social e hoje a gente está falando sobre TEA. Então olha quantos temas a gente já trouxe. Se você gosta de temas da psicologia, de saúde mental, não se esqueça de seguir para vocês não perderem as próximas lives, porque eu faço live sempre. Então assim, se você é novo, se você gosta de psicologia, se você tá gostando do assunto, segue aí para você não perder. Senão você vai me perder pela For You e vai perder vários temas bons que a gente sempre traz. Eu sou de São Paulo e sim, eu atendo online. Teve alguém que perguntou, sim, eu faço atendimento online, eu faço avaliação neuropsicológica e eu tenho foco no tratamento dos transtornos de ansiedade e pânico. Então eu também estou fazendo essa especialização, certinho? Outra coisa, que lugar do Brasil vocês são, gente? Até onde a nossa live tá chegando? Que estado do Brasil vocês são? Ou fora do Brasil, me contem. Eu sou de São Paulo, SP, certo? Vocês são da onde? Goiás, Divani de Goiás, Rio de Janeiro, Recife, Pernambuco, Itália, olha gente, Amapá, Portugal, estamos no Brasil todo então, Alagoas,
Santa Catarina, Minas Gerais, Sorocaba, São Paulo, Ceará, que legal. Rondônia, Rio Grande do Sul, Guaxupé, não sei onde fica. Maranhão, Paraíba, sejam todos muito bem-vindos, tá? Espero que vocês gostem muito, muito da live. Igual eu disse, eu sou psicóloga formada desde o final de 2022, então eu já estou no meu 3º ano de atuação como psicóloga e faço lives aqui informativas para vocês. Sejam todos muito bem-vindos, viu? Espero que vocês gostem muito da live. Sintam-se abraçados aí, todo mundo que tá chegando. Fechou? Vamos continuar então. Obrigada por interagirem aí comigo. Agora vamos falar do autismo? Muita gente quer saber, né, em relação ao autismo, então a gente vai falar sobre isso. Obrigada, viu, Betânia? Muito obrigada por estar aqui seguindo, tá bom? Gente, quando a gente fala do autismo, que é o transtorno do espectro autista, a gente primeiro precisa entender que ele também é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, ele também você nasce, assim como o TDAH, você nasce com ele. Então, a pessoa com cérebro do autismo, ela tem um funcionamento também diferente, certinho? O autismo, ele não é causado por vacina. Tá? Eu vou falar isso, parece meio absurdo, né? Eu ter que falar que o autismo não é causado por vacina. Mas é que tantas pessoas acham que autismo é causado por vacina que eu preciso falar uma coisa absurda, mas óbvia, né? Então, não. Autismo não é causado por vacina. Autismo não aparece por conta de um trauma da sua infância. Nada a ver. Nada a ver. Não é algo que vai aparecer de repente. Isso não existe, gente. A ciência mostrou pra gente, novamente, trazendo a neurociência, né? Nós da psicologia estudamos pra caramba, a gente precisa tá ligado nessa parte de neurociência, de saúde mental. E a gente sabe que existe fator genético, ó. Então, pelo que é? Fatores genéticos e neurológicos muito fortes. Não é trauma, não é vacina, não é nada disso. Tá bom? Fatores genéticos e neurológicos. Fechou? Que, gente, cérebro, ciência, tá bom? É o seguinte, tá? TEA não é igual para todo mundo. Por que a gente fala que existe essa questão do espectro autista? Espectro significa que não vai ser igual. Existem variações dentro do quadro, beleza? Então, TEA não é igual para todo mundo. Tá? Algumas pessoas têm sinais bem intensos de autismo, né? Às vezes você conhece, ou melhor, às vezes você vê alguém e você já percebe que aquela pessoa é autista. Criança, quem aqui não tem facilidade de ver quando uma criança é autista? Ela tem algumas estereotipias e alguns sinais ali que você consegue perceber que aquela criança é autista? A gente consegue, mas tem outras pessoas que têm sinais extremamente sutis. Que quando ela fala que é autista, você nem acredita? Ai, como assim você é autista? Você nem parece. Você nem parece ser autista. Tem que tomar muito cuidado com isso. Por que o nome é espectro? Porque ele é diferente para muitas pessoas, tá? Então esse negócio de não parece autista, ou é autista mais grave, autista menos grave, isso não existe também não, gente. O ponto em comum é o quê? No autismo a pessoa vai mudar a forma como ela se comunica, como ela se relaciona e como ela lida com o mundo, tá bom? Como ela percebe os estímulos, como que ela interage socialmente, como que ela lida com mudanças. É isso que é o autismo. Gente, fizeram perguntas, eu vou subir aqui para eu tentar achar o que vocês disseram. Peraí, vamos lá. Se sobressai para caso de autismo, sim, Rocha. O XY, a gente vê que o cromossomo ali do XY, que é o do pai, ele tem sim uma forte característica. Mas isso ainda está sendo muito mais estudado, tá? A ciência ainda tá aí entendendo mais sobre isso, né? Quando a gente fala de transtornos, gente, a gente já tá no nosso DSM-5, vocês têm noção? Vocês têm noção que já teve o DSM-1, 2, 3, 4 e a gente tá no 5? Então, as coisas vão mudando e a ciência ela precisa sempre se atualizar, a neurociência. Por isso que a gente já tá no DSM-5, porque as coisas foram mudando, as coisas foram se desenvolvendo, né? Então, existe isso, a ciência ela sempre tá mudando.
Minha filha está em avaliação, mas a doutora falou que provavelmente é TDAH, entendi. Fui pro psicólogo, vou fazer o diagnóstico se tenho TDAH. Nayara, o diagnóstico para ver se você tem, você vai precisar, na verdade, de uma equipe multidisciplinar. Você vai precisar aí de um neuropsicólogo para fazer as avaliações, certo? E o processo avaliativo. Você vai precisar provavelmente do neurologista e do psiquiatra. O que fazer para diagnosticar em adultos? A gente vai falar sobre isso, gente, mas basicamente, resumidamente, é questão de fazer uma avaliação completa com esses 3 profissionais, neurologista, psiquiatra e neuropsicólogo, tá? Neurologista e psiquiatra normalmente faz um encaminhamento para o neuropsicólogo. O neuropsicólogo faz o processo avaliativo, aplica testes psicológicos e quem dá a carta final, o CID, junto com o carimbo do CRM, caso você queira entrar em algum benefício, aquele LOAS e tudo mais, vai precisar de alguém da medicina. Então, por isso que o neurologista e o psiquiatra, eles dão o resultado final, vamos dizer assim, né? Fazem o fechamento e assinam com o CRM deles. A gente vai falar sobre isso, calma que é bem complexo, tá? Então, é o seguinte, gente. E os critérios diagnóstico do autismo? Os critérios diagnóstico do autismo, a gente vai ter 2 grandes áreas. Tem várias, mas eu vou te dizer 2 grandes, assim, as maiores que tem no nosso manual diagnóstico. Primeiro, dificuldade muito persistente na comunicação e na interação social. Esse é um primeiro, tá? Dificuldade em entender regras sociais implícitas. Por exemplo, quando é a minha vez de falar numa conversa? Isso é uma regra social implícita. Então, a pessoa autista, ela não tem esse time, ela não conhece. Dificuldade em fazer e manter amizades. Beleza? E também compreender expressões faciais. Quando a gente fala das pessoas com autismo, elas não conseguem muito entender essa questão de expressões mesmo, sabe? Indiretas, algo nesse sentido, a pessoa não consegue entender. Rafa, você faz a testagem online? Sim, Gisele, eu faço a testagem online. Nos meus pacientes, eu faço a avaliação neuropsicológica inteiramente online, todo o processo avaliativo, né? Então, primeiro eu faço as partes iniciais, que são as entrevistas e as captações de informações. Depois a gente vai para a parte da testagem. Então, sim, todos os testes que eu aplico, eles são testes informatizados de aplicação online, autorizados pelo Conselho Federal de Psicologia. E depois da testagem online, a gente também faz outros instrumentos até a gente chegar no laudo final, o laudo psicológico. Fechou? Deu pra entender? Meu irmão e minha irmã, filhos de outro pai, têm características autistas. Isso me despertou não sei o que eu não consegui ler. Um remédio. Gente, questão de medicação, eu não vou entrar porque não é da minha área, tá? Como eu sou psicóloga, eu vou falar das questões mentais e psicológicas e comportamentais. Mas agora a questão de medicação eu não posso falar porque eu não sou médica. Você teria que ver isso com o psiquiatra ou alguma pessoa da medicina mesmo, da parte da saúde mental da medicina. Neurologista e tudo mais. Gente, questão de valores, tanto de terapia quanto para avaliação neuropsi, eu não posso falar em live, né? Como vocês sabem, isso seria extremamente antiético. Eu não sou permitida. Se você quiser mais informações de como funciona, como é que é, valores e essas coisas, você vai ter que me mandar uma DM aqui do lado do chat. Tá vendo esse balãozinho amarelo com essa setinha para cima escrito serviços? Clica nele que você vai cair na minha DM. Aí você fala, Rafa, quero saber sobre avaliação neuropsi. Quero saber sobre terapia. E aí eu consigo te responder assim que eu terminar a live, fechou? Beleza? Mais perguntas aí pra gente poder falar o segundo sinal aí do autismo? Segundo sinal, gente, são os padrões repetitivos e restritos do comportamento. Como assim padrões repetitivos e restritos do comportamento? Interesse ou atividade. Sabe pessoas que têm, às vezes, alguns movimentos repetitivos, alguma rotina muito rígida, algum interesse específico, intenso ali em um assunto, ou então uma hipersensibilidade a som, a luz, a cheiro e a textura. Certinho? Certinho? TDAH e TEA podem aparecer juntos em um paciente? Ótima pergunta, Guilherme. Eu quero saber que as pessoas
que estão assistindo a live se elas sabem responder o Guilherme. E aí, gente, eu posso ser TDAH, né, e autista juntos? Ter duas condições, dois transtornos juntos, sim ou não? Quem acha que sim, manda sim, 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 sim. Quem acha que não pode, é impossível eu ter TDAH e autismo, manda não. Qual que é a resposta pro Guilherme aí? O que vocês acreditam? Inclusive, a gente vai falar sobre isso, tá? Ah, sim. E sim, Guilherme, respondendo você, sim, tá? A gente pode sim achar uma condição dos dois transtornos juntos. Inclusive, eu tenho um paciente em que ele tem os dois. Ele tem o diagnóstico do TDAH e ele tem o TEA nível 2 de suporte ainda. Então, ele tem os dois transtornos do neurodesenvolvimento. O autismo tem alguma coisa a ver que a mãe, antes de engravidar, pintar e alisar o cabelo? Ellen, não, nada a ver. Nada a ver, tem que tomar cuidado com esses mitos, Ellen. Foi o que eu falei no começo, as pessoas acham que autismo pode ser causado, né, por traumas, que autismo pode ser causado por conta da mãe que fez alguma coisa, que autismo pode surgir por conta de uma vacina, e obviamente não pode. Meu filho não para nunca quieto, tá sempre ansioso e não guarda as coisas que falamos pra ele. Samantha, e você já buscou, assim, uma terapia pro seu filho pra tentar entender o que pode estar acontecendo? Porque não necessariamente, Samantha, o seu filho tem um transtorno. Não necessariamente. Às vezes a pessoa, ela tem qualquer outra coisa, né? Essa criança, esse adolescente ou esse adulto, ele pode ter muito mais coisa. Não precisa ser só um transtorno. Às vezes ele tá em um sofrimento que você não sabe o que é. Então, fica tranquilo que também não é assim não, gente. Nem tudo é transtorno, pessoal. Tem que tomar cuidado também. Fechou? Seguinte, autismo também normalmente vai aparecer no início da vida, tá? No início, nos primeiros anos de vida, a mãe às vezes já consegue observar. Sabe aqueles bebezinhos que eles não olham nos olhos? Sabe aqueles bebezinhos que você chama e ele não atende, ele não olha? Ou aquela criancinha que fica brincando, tipo, repetidamente, por exemplo, mexendo a rodinha de um carro e fica lá horas e horas e horas, né? Algo nesse sentido. Então, pode aparecer nos inícios da vida. Porém, gente, muitas vezes eu vou falar pra vocês que o diagnóstico ele só vem bem mais tarde, em alguns casos. Na maioria dos casos, principalmente nos casos em que a criança ela consegue se adaptar, e ela consegue camuflar os sinais. Sabia? O que aconteceu? Eu vejo muitos pacientes que chegam até mim também com autismo, que eles falam assim, sabe como que eu vivi todos esses meus 35 anos na sociedade que a gente está sendo autista, imitando o jeito que as pessoas eram. Eu imito o jeito das pessoas, sabe? Eu meio que estudo o ambiente, entendo como as pessoas se portam e se comportam e copio. Então isso, se você copia a maneira de ser de outras pessoas, se você copia comportamentos e jeitos, é muito fácil você camuflar. E aí o diagnóstico ele vem muito mais tarde. Porque isso faz com que muitos adultos só descubram que são autistas depois de crescidos, né? Minha neta não tem atenção na escola. Avaliação neuropsicológica dá diagnóstico? Sim, cara, a gente dá o laudo psicológico falando se você tem ou não diagnóstico. Beleza? É isso. Agora vamos entender a diferença de um para o outro. Diferença entre TDAH e TEA e autismo. Porque já que a gente entendeu o que é o TDAH, já que a gente entendeu o que é o autismo, vamos para o ponto que muita gente confunde, que é qual a diferença entre os dois? Qual é? TDAH, vamos lá. Diferença entre os dois, tá? Isso muita gente pergunta na live, então eu acho super válido a gente falar. Diferença entre os dois. Primeiro, TDAH está muito ligado principalmente na dificuldade de atenção, lembra que eu falei? Na impulsividade, na regulação dos comportamentos impulsivos. Já o TEA, o autismo, ele está muito mais ligado a diferenças na comunicação social e a padrões restritos de comportamento e interesses. Deu para entender que o foco de cada um é diferente? TDAH, o foco é na dificuldade de atenção, impulsividade e regulação comportamental.
O TEA é mais ligado à dificuldade na comunicação social e a padrões de comportamento, padrões restritos e repetitivos e um interesse em específico. Quem aqui já confundiu TDAH e TEA? Fala pra mim. Quem aqui já confundiu? Quem já confundiu, coloca no sorriso. Quem nunca confundiu, coloca no triste. Fala pra mim quem aqui já confundiu o que é um TDAH, o que é um autismo. Boa tarde, Mildred. Seja bem-vinda. Como é que você está? Gente, deixa eu jogar um baúzinho pra vocês poderem ativar o Heart Me. Ó, alguém, por gentileza, quando faltar 10 segundos pro baú, me avisa no chat. Manda assim pra mim, baú, que daí eu vou falar o que vocês vão fazer com o baú, fechou? Ó, tiveram algumas pessoas que confundem, outras pessoas que não. Tá. A confusão aparece por quê? Por que as pessoas confundem TDAH e autismo? Se a gente parar pra pensar. Por quê? Porque algumas características elas podem ser parecidas. Como assim? Parecidas. Gente, pode ser parecida, por exemplo, ó, vou falar um exemplo de uma criança, mas depois eu falo de um adulto. Por exemplo, uma criança com TDAH, ela pode interromper conversa por conta de impulsividade, por exemplo. Certo? E uma criança com TEA, com autismo, pode interromper a conversa porque não entende aquelas regras sociais de interação. Olha aí a confusão. Certinho? Então, o comportamento é parecido, interromper a conversa. Só que a raiz do comportamento é diferente. Vocês conseguiram entender? Existe essa confusão. Existe. Outra coisa que pode ser parecida. Outra coisa que pode gerar confusão, gente, é a questão da atenção também. Porque no TDAH a pessoa tem essa dificuldade de manter o foco de forma geral, né? Principalmente em tarefas que são menos interessantes. Ela não consegue manter muito foco. Já no autismo pode haver uma super concentração em um assunto específico, o famoso hiperfoco, que a gente chama, né? O autista ele pode ter esse hiperfoco e ter uma dificuldade de se concentrar nos outros. E aí existe também a confusão. Né? Porque também é uma falta de atenção, só que vocês estão vendo a diferença? A atenção ela tá funcionando de forma diferente. Pode parecer a mesma desatenção para quem olha de fora, mas é diferente. Deu para entender? Gente, certinho? Ó, e o que pode complicar mais ainda? O que pode complicar mais? O que pode complicar mais, pessoal, é que tanto no TDAH quanto no autismo, podem existir dificuldades sociais. Como assim? Tem os dois. Fica mais difícil o diagnóstico? Não fica tão mais difícil o diagnóstico, Mariana, porque quando a gente vai fazer o diagnóstico, a gente faz todo o processo avaliativo e a gente mensura, a gente usa teste, a gente usa escalas. Então não tem como você confundir se você está usando teste. Vai sair o resultado, entendeu? É mensurável. Tá bom? Gente, ó... Assim que esse baú terminar a contagem regressiva, que a gente tá aqui com 15 segundos agora pra contagem, assim que esse baúzinho liberar, vocês vão clicar nesse baú pra mim. Você vai abrir ele, colocar abrir, e com essa moeda você vai clicar no coração laranja aqui do lado do meu nome, ó, no Heart Me. Vê que não consegue fazer isso pra mim, ó, foi liberado. Vamos lá, pega a moeda, todo mundo. Quem conseguiu pegar a moeda, clica no coração laranja aqui do lado do meu nome pra mim. Vamos lá. Todo mundo que pegou a moedinha, vai. Todo mundo que pegou a moeda, clica aí no coração laranja pra mim. Boa! Eba, legal. Boa, gente. Boa. Perfeito, é isso aí. Perfeito, lindo. Obrigada, viu, gente? Obrigada pelos heartmes. Porque o TDAH inverte as coisas no café da sono, a anestesia deixa agitado e etc. Olha, na realidade não é uma regra que isso venha do TDAH, porque isso tem muito mais a ver com a sua parte orgânica do que qualquer outra coisa. Isso não vem do transtorno, isso vem da sua biologia. Tem pessoas que são mais sensíveis a, por exemplo, cafeína e essas coisas, tem pessoas que não são. Então, na verdade, isso não vem do TDAH não, tá? Não é uma regra não. Isso vem mais da sua biologia. Tenho TDAH, sou muito agitada, não paro quieta. Meu filho tem TDAH, TEA e TOD. Peraí, quem tem defeitos de atenção, tomar remédio para concentração, a gente vai falar sobre o tratamento. Ansiedade desde cedo pode influenciar no diagnóstico? Influenciar no diagnóstico?
Olha, não necessariamente vai influenciar, mas provavelmente a ansiedade ela vai aparecer como comorbidade. Meu filho tem TDAH e suspeita de autismo. É isso. Pessoal, todo mundo que tá gostando da live, não se esqueça de seguir para você não perder as próximas lives. Essa semana a gente já falou sobre ansiedade generalizada, depressão, fobia social, bipolar, borderline. Olha quantas lives vocês já perderam. E hoje a gente tá falando sobre esse tema. Então, ó, se você não quiser perder as próximas lives, segue aí pra você não perder. E outra coisa, eu tenho um canal no YouTube em que eu jogo as lives lá. Se você não conseguiu assistir a live desde o começo, ou se você queria assistir as lives dos outros temas que eu trouxe, vai lá no YouTube e se inscreve no meu canal que eu tô postando as lives lá. O meu canal no YouTube chama Rafaela Duarte Neuropsicóloga. Ou procurar desse jeito que o Caio colocou, ó. psi.rafaduarte. Vai lá no YouTube e procura, que aí eu já tô postando lá os vídeos das lives. E aí vocês podem reassistir. Fechou? Vão lá, ó. É esse nome aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Aqui, ó. Opa. Aqui, ó, gente. Rafaela Duarte, neuropsicóloga, vocês vão procurar lá no YouTube, ó. Eu já postei o transtorno de ansiedade antissocial, fobia social, a live de ontem. E eu já postei a live do dia 10, ó, transtorno afetivo bipolar. Então vai lá no YouTube se inscrever para você poder assistir também essa live de hoje desde o começo. A diferença entre TDAH e autismo. Vai lá no YouTube procurar, fechou? Para vocês poderem acompanhar. Vamos continuar então. Certinho? Seguinte, deixa eu terminar minha linha de raciocínio. Eu tava falando que tanto o TDAH quanto o autismo, eles podem ter dificuldades nas interações sociais, né? Porque no TDAH acontece mais por conta da impulsividade, certo? Tem gente que fica falando fora de hora, fica esquecendo alguns compromissos sociais. E no autismo, a dificuldade é interpretar aqueles sinais sociais e as diferenças na comunicação, sabe? Algo nesse sentido. Qual que é o resultado? Os dois podem ser vistos como difíceis de lidar em algum grupo, mas por razões completamente diferentes. Beleza? Descobrir os transtornos devido à ansiedade, olha só, tá vendo? Agora, a gente vai para a parte do diagnóstico, que eu acho que é o que vocês querem saber desde o começo da live. Seguinte, como é feito o diagnóstico do autismo e do TDAH? Como é que é feito? Porque é o seguinte, quando a gente fala em diagnóstico, não é você sentar numa cadeira e você sair com um carimbo, sabe? Vou sentar na cadeira na frente do psicólogo, ele vai dar um carimbo, é isso e tchau. Diagnóstico tanto de TDAH quanto de autismo envolve um processo clínico que dá um trabalho e é tão detalhado, e é feito por quem? Neuropsicólogo, psiquiatra e neurologista. A gente vai precisar desses 3 profissionais da saúde mental. Beleza? Esse negócio de ficar fazendo questionário na internet para ver se você tem autismo, fazer questionário no Google para ver se você tem TDAH, gente, não faz isso. Não faz isso. Vocês vão arrumar para a cabeça de vocês porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vamos lá, vamos entender o diagnóstico certo. O diagnóstico certo para a gente conseguir chegar. TDAH. O profissional ele vai investigar desde a história da sua infância, porque os sintomas eles precisam estar presentes desde cedo. Então a gente vai analisar a sua história de vida, até como esses sinais eles aparecem em diferentes cenários na sua vida. Como aparece no trabalho, como aparece nas suas relações, na sua vida social, como aparece na escola. Então a gente aplica entrevista, a gente aplica escala de avaliação, a gente aplica testes psicológicos, obviamente, relatos de familiares e professores. Sou neuropsicóloga, Dani. Eu tô com 2 pessoas fazendo avaliação comigo. Eu tô com uma suspeita de autismo. Tô fazendo avaliação neuropsi de uma moça que tá com suspeita de autismo, que inclusive ela me achou aqui pelo TikTok. E tô fazendo também um de um rapaz que ele tá com suspeita de TDAH, que também me achou aqui pelo TikTok. Então sim, eu sou neuropsicóloga, eu faço avaliação. Já no caso do autismo, o que acontece? No caso do autismo, a gente vai também fazer a mesma linha de raciocínio.
A gente vai ter que ter uma observação clínica. A gente vai ter que fazer as entrevistas com os cuidadores dessa pessoa, os familiares. A gente vai apresentar questionários específicos também do autismo. E a gente vai fazer uma análise detalhada dos critérios do DSM, claro, também, para conseguir também fazer essa avaliação. Então, o ponto mais importante é que não se trata, gente, de um questionário da internet para você saber. Não é assim que funciona. É uma avaliação que ela é baseada no comportamento e no desenvolvimento da pessoa. Fechou? Obrigada, Caio. Obrigada por me ajudar na moderação. Caio, você arrasa. Você arrasa, de verdade. Depois eu quero até conversar com você. Você tá arrasando aqui na organização da live, viu? Muito obrigada de coração. Ronéria, obrigada pela rosinha. E aí vem a parte importante. Às vezes, o TDAH e o autismo, eles vão aparecer juntos. Fechou? TDAH e autismo, em alguns casos, vão aparecer juntos. Sim, podemos ter os dois, repetidamente. A ciência mostra pra gente, né? E aí eu falo, gente, porque eu estudo, tá? Então eu jamais vou passar desinformação pra vocês. Tudo que eu falo aqui, eu estudo antes de falar. É como se fosse um TCC, né? Você tem que estudar pra você poder falar as informações. Então, podem procurar depois em artigos científicos, podem procurar depois em outros lugares, vocês vão ver que existe uma alta taxa de comorbidade entre os dois. Existe uma alta taxa de comorbidade entre os dois. Ou seja, uma mesma pessoa, ela pode ter tanto TDAH quanto autismo. Gente, valores eu não posso falar em live, tá? O Conselho Federal de Psicologia não permite que a gente fale valores em live. Então, se você quiser saber mais informações sobre terapia e sobre avaliação neuropsicológica, você vai ter que me mandar uma mensagem na DM. Não posso falar em live, então clica aqui nesse balão amarelo, escrito serviços, e escreve para mim, Rafa, quero saber informações sobre avaliação, quero saber informações sobre terapia. E aí eu te respondo. Eu não vou responder aqui, fechou? É diferente terapia da avaliação? Sim, com toda certeza. Terapia você vai lidar com as suas questões comportamentais, emocionais e pensamentos. A avaliação você vai aplicar testes. Terapia você não aplica teste. Então, são dois formatos diferentes. Avaliação neuropsicológica e terapia são coisas diferentes, gente. Não é a mesma coisa. Fechou? Seguinte, então, por isso que eu falei, vai precisar de um olhar muito cuidadoso. Porque os tratamentos e as estratégias, eles podem precisar ser adaptados para você lidar com as duas condições ao mesmo tempo. Tá bom? A gente pode descobrir TDAH depois de velho? Sim, Shirley, pode descobrir. Tem pessoas, inclusive está acontecendo muito ultimamente, tem pessoas descobrindo TDAH e autismo aos 30, 40, 50 e 60 anos, entendeu? Então, isso está muito comum hoje em dia, que as pessoas elas descubram esse diagnóstico tardio, só depois de adulto, tá? Vamos fazer um resumão então para quem chegou agora, de tudo que a gente falou até agora dessa segunda parte? É o seguinte, autismo também é transtorno do neurodesenvolvimento, então a pessoa já nasce com ele, beleza? Dificuldade na comunicação social e também naqueles comportamentos repetitivos que eu falei, tá bom? Outra coisa, TDAH e autismo, eles se parecem em alguns comportamentos, mas eles têm origem e características diferentes. Fechou? Que mais? Diagnóstico dos dois. Vai fazer desse jeito que eu expliquei, todo esse processo, entrevista, escala, testes. E os médicos, psiquiatra, neuro e neuropsicólogo. Não é com exame de sangue, não é com questionário da internet que você vai saber. A avaliação, Dani, varia muito. A gente não fala um número exato de sessões para avaliação, mas coloca aí de 4 a 12 encontros para a gente conseguir fechar um laudo. Varia. Tem pessoas que conseguem fechar um laudo com 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então vai depender. Opa, faz online? Sim, eu faço avaliação neuropsicológica online e terapia, né? Eu também faço terapia com a TCC e a neuropsi. Fechou? Agora vamos para a parte dos impactos sociais, então. Pode fazer sessão avulsa? Dani, é assim, ó, deixa eu tentar explicar de uma maneira bem simples.
melhor, bom, vou fazer o seguinte, eu passo as informações no privado, tá? Não vou ficar falando aqui as informações porque eu não acho tão legal. Então assim, depois eu explico pra você como é que faz. Acho melhor, senão a gente vai perder a linha de raciocínio. Fechou? Vamos lá, vamos falar do TDAH, do autismo e das relações familiares então. Depois a gente vai falar das relações amorosas, depois a gente vai falar do trabalho, nas amizades e tudo mais. Beleza? Seguinte, ó, dentro de casa, vamos falar dentro de casa primeiro. Impacto do TDAH e do autismo é muitas vezes o primeiro a aparecer, dentro de casa. Vamos imaginar uma cena, peraí, vamos ver. A gente vai falar primeiro do adulto, será? Acho que é melhor a gente falar primeiro do adulto, né? Primeiro do adulto. Então, assim, o que acontece? A gente vai trazer essa informação. Pessoal, enquanto isso, republiquem a live, quem puder aí, por gentileza, tá bom? Vocês podem republicar pra mim? Pra eu poder continuar? E vamos colocar uma metinha de 30k? Vamos colocar uma metinha de 30k aqui pra mim, por gentileza. Fechou? E vamos todo mundo curtindo. Quem ainda não republicou, vou ensinar como é que faz, ó. Basta ficar apertando na tela e clicar na opçãozinha amarela aqui, republicar. Combinadinho? Quem ainda não me seguiu também, segue aí para não perder as próximas lives. Quiser ajudar na metinha também, ajuda aí na metinha. Vamos apoiar essa live. Eu trago tantas informações para vocês, tantas informações, então eu acho que válido que a gente tenha essa troca, né? Eu trago as informações para vocês e vocês ajudam nos taps, republicam, ativem o Heart Me e façam parte aí da nossa comunidade, fechou? Pessoal, seguinte, vamos então entender o impacto na família, na vida adulta. Pode ser? Que tem mais adultos, né? Não vou falar da criança, porque não tem criança na live. Pelo menos espero que não tenha, né? Vamos falar da vida adulta. Quando a gente pensa em família, muita gente lembra logo da nossa infância. Só que TDAH e TEA, eles não desaparecem quando você cresce. Vocês mesmos sabem disso. Pelo contrário, né? Os efeitos, eles continuam do autismo e do TDAH, só que eles só mudam de cenário. Então vamos pensar num adulto com TDAH. Um adulto com TDAH que ainda mora com os pais. Ou um adulto TDAH que já casou e já construiu sua própria família. Fechou? Adulto TDAH, sim. Vamos supor. Esse adulto, o que ele pode ter com a condição do TDAH na vida dele e no impacto ali familiar? Esse adulto ele pode ter muita dificuldade, por exemplo, em manter a casa organizada. Beleza? Lembra que eu falei da organização? Esse adulto, ele pode ter muita dificuldade, assim, ele pode esquecer de pagar conta, ele pode demorar muito mais para iniciar as tarefas da casa ou as tarefas do dia a dia mesmo. Então, isso pode gerar o quê? Uma tensão dentro de casa. Porque se você tiver um parceiro ali, ou uma parceira, ou um irmão, ou os pais, alguma coisa, eles podem se sentir sobrecarregados, às vezes, achando que não tá tendo essa troca, né? Só que na real, o que a gente entende? Que existe essa dificuldade. Não é que a gente tá colocando a culpa no diagnóstico, não é que a gente tá passando pano para alguns comportamentos, não é sobre isso, mas a gente precisa entender que existem de fato essas dificuldades. Por isso que a pessoa precisa fazer terapia, porque na terapia a gente vai fazer uma estratégia de tratamento para você conseguir seguir aí a sua vida, entendeu? Qual foi o comentário que tinham fixado? Eu não vi, gente, desculpa, saiu. Eu não consegui prestar atenção. Se alguém puder fixar de novo pra mim. Eu perdi. Oi, bom dia. Como é que é? Karholski? Vou te chamar de Miranda. Bom dia, Miranda. Neurocirurgião, psiquiatra e neuropsicologia dá diagnóstico através de exames. Não é exames, Ana Clara, é um processo avaliativo e é todo mundo junto. Processo avaliativo... Gente, vamos lá. Eu acabei de falar sobre isso. Eu acho que teve gente que chegou agora. Processo avaliativo envolve entrevistas, verificação do histórico, escalas instrumentais, testes psicológicos. Não é um exame que você vai fazer, tipo um exame de sangue, que vai sair o resultado. Fechou? Eu não vou falar de novo porque eu já falei muito. Então, assim, se você perdeu a live desde o começo, eu vou jogar no YouTube, você vai lá assistir. Porque senão eu vou ficar repetindo sempre a mesma coisa. Ó, isso que Jojota colocou, que eu não vou falar outro nome, porque que nome é esse? Ativa o Heart Me, igual ele colocou na figurinha aqui pra gente, tá bom?
Quem tiver uma moedinha sobrando, ativa o Heart Me aí pra poder fazer parte da equipe. Ai, gente, vocês com esses nomes aí. 30k. Boa, 30k. Fechou. Inclusive, pessoal, eu acho que eu vou dar um incentivo pra vocês poderem... Conta errada. Eu acho que eu vou dar incentivo pra vocês poderem... Como é que se diz? Pra vocês poderem curtir a live. Quem aqui acha que na próxima live eu posso trazer um ranking de likes? As 3 pessoas que mais derem like na live vão... Eu vou presentear com o meu e-book sobre ansiedade. O que vocês acham? Da gente analisar. As 3 pessoas que mais derem like, eu vou presentear com o meu e-book sobre estratégias para ansiedade que eu fiz e que eu vou dar de presente para pro top 3, vai. O que vocês acham? Vocês topam essa ideia? Vocês acham legal esse e-book? Ó, a Vanessa já teve esse e-book. Peraí. É um guia prático, gente, na realidade. É um guia prático. Vocês acham legal essa ideia? Da gente fazer um ranking de likes na próxima live e o top 3 pessoas que mais derem like serem presenteadas com o meu e-book de ansiedade? Deixa eu mostrar um pouquinho dele pra vocês. Peraí, será que eu tenho? Tenho. Descomplicando a ansiedade, ó. Vocês podem ter acesso. Peraí. Claro que eu não vou mostrar ele inteiro, porque, né? Mas, ó, eu vou presentear com esse meu e-book aqui, ó. Descomplicando a ansiedade. Estratégias baseadas na psicologia pro dia a dia. Então, eu faço todo um guia prático com estratégias, ferramentas que vocês podem usar. E no final, eu deixei as referências. Vocês querem? Vi que algumas pessoas votaram que sim. Então, a gente faz isso. Fechou? Na próxima live, a gente faz um top 3 likes aí. Pra vocês poderem continuar. Continuar não, né? Ganharem, serem presenteados com o guia prático. Vamos continuar então. Agora o autismo, impacto da família no autismo, tá? Também vai aparecer. Como assim? Um adulto autista, ele pode ter rotinas muito rígidas, tá? Rotinas muito rígidas, o que significa que se você fizer uma mudança simples, como um jantar fora, ou uma visita que você não estava esperando de algum parente, isso pode gerar um desconforto tão grande nessa pessoa, com essa rigidez cognitiva, que pode ser mal interpretado pela família, né? Tem que tomar cuidado. Só que na verdade é o quê? A dificuldade de lidar com imprevistos que o autista tem. Fechou? Outra situação muito comum, quando tem feriado e quando tem encontro de família. Enquanto algumas pessoas gostam do barulho, gostam de música alta, gostam de conversas paralelas, a pessoa com autismo, ela pode se sentir tão sobrecarregada sensorialmente nessas situações que é complicado, né? Não sei se quem é autista, quem tá aqui na live, tem o diagnóstico de autismo, concorda. Mas existe isso. Já a pessoa com TDAH, por exemplo, ela pode até gostar, né? Mas ela pode acabar daquele jeito, né? Se perdendo nas conversas, interrompendo sem perceber, esquecer de dar atenção para alguém importante. Legal, eu queria saber sobre o transtorno do TOD. Ó, o TOD, ele não é na live de hoje, mas eu posso trazer numa próxima, tá bom? É que hoje a gente tá falando do TDAH e do autismo, mas numa próxima oportunidade eu posso falar do transtorno opositor desafiador, sim, se você quiser, tá bom? Eu trago numa próxima. Fechou? Então, gente, é o seguinte, e no papel de mãe e pai? Se eu sou uma mãe ou sou um pai com diagnóstico do autismo ou do TDAH? Um adulto com TDAH, ele pode ter muita dificuldade, por exemplo, em manter uma rotina para o filho. E aí o que vai gerar uma culpa, porque tem pais que se culpam. Já um adulto com TEA, com autismo, ele pode ser um pai ou uma mãe super dedicado, mas menos expressivo emocionalmente. Não consegue expressar muito das suas emoções para os filhos. E aí podem parecer distantes emocionais dos filhos, mas na realidade é que ele não consegue. Então você entende esse mal entendido? Bom dia, José. Vocês entendem esse mal entendido? Se isso não for conversado, isso pode virar uma ferida emocional. Entendeu? Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Agora a gente vai falar dos relacionamentos amorosos. TDAH e autismo no relacionamento amoroso. Relacionamento amoroso, gente, o impacto do TDAH e do autismo, eles vão ficar ainda mais assim evidentes, se a gente parar pra pensar.
tá? Porque o que acontece? Um adulto com TDAH, ele pode se esquecer de datas importantes, por exemplo, então aniversário de namoro, um aniversário de casamento, né? E isso pode ser uma discussão, né? Pode ser interpretado como um descaso. Só que a gente sabe que não é descaso, né? E aí, o que acontece? Ele também pode ter uma dificuldade em administrar, por exemplo, também o financeiro do casal. Também pode ser um ponto. Gastar por impulso, sabe? Começa a gastar por impulso, começa a procrastinar algumas decisões importantes. E aí vai gerar briga, vai gerar desgaste. Olha a importância da gente se cuidar por conta disso, né? No autismo, em relacionamento amoroso, o autista pode não perceber sinais sutis de afeto ou de indireta que o parceiro e a parceira fez. Aquele olhar que pede um carinho, a pessoa autista não entende direito. Ou um silêncio que pede um apoio, a pessoa autista às vezes não entende direito. Então isso também pode ser complicado, porque daí você pode ser interpretado como frio, como distante, como não ama. Só que o amor, ele existe, né? Essa pessoa autista, ela ama sim. Ela ama, mas ela manifesta o amor de maneira diferente. E muitas vezes em gestos mais práticos. Cuidar da rotina, preparar um almoço, uma janta, garantir uma estabilidade financeira. Vocês entenderam? Existe essa diferença. Tá bom? Quem aqui acha que nem sempre o amor precisa ser demonstrado por palavras? Vocês concordam com isso? De que o amor, ele nem sempre precisa ser demonstrado com palavras, que ele pode ser demonstrado com gestos e atitudes? Sim ou não? Vocês concordam? Quem concorda, coloca um sim. Quem não concorda, coloca um não. Deixa eu ver. Vocês concordam? E podem dar a opinião de vocês. A Mari diz que não concorda. A Ellen diz que não também. A Flávia diz que concorda. Por que vocês não concordam, meninas? Vocês acham que vocês têm uma linguagem de amor diferente? Precisa falar? Acho que talvez a linguagem de amor para vocês é as palavras, né? As palavras de afirmação. Se for uma linguagem de amor, por exemplo, aí, gestos e atitudes, aí ó, tá vendo? Isso tem muito a ver com a linguagem de amor de cada um, gente. Isso tem muito a ver. Entender gestos, Maria lá, porque ela é horrível em entender gestos. Palavras o vento leva, aí ó, o que a Rita disse. Importante, gente, importante. É isso. Pessoal, obrigada quem tá seguindo, tá? Muito obrigada quem tá participando, quem tá seguindo o perfil. Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, Eliane, seja bem-vinda. Agora eu vou falar um pouquinho do impacto profissional aí, tá? Eliane, obrigada por me seguir, seja muito bem-vinda. No campo social, gente, os desafios, eles são muito grandes. Vamos pensar em um grupo de amigos. Fechou? Vamos pensar num grupo de amigos. Então, assim, o adulto com TDAH, ele pode ser, às vezes, o mais animado do rolê. O mais cheio de energia. Mas também pode ser aquela pessoa que nunca confirma presença no rolê, que chega atrasado, chega o tempo todo atrasado, esquece de responder mensagem no grupo, né? Isso pode gerar uma interpretação também, certinho? Então vai ter também um impacto, só que a realidade é o quê? Que o cérebro da pessoa com TDAH, ela não sabe lidar com organização e prazos, então isso fica difícil. Bom, no TEA, no autismo a cena é diferente quando a gente fala dessa parte social. Por quê? Porque o adulto, ele pode até gostar de estar com amigos, mas ele se sente às vezes desconfortável em ambiente com muito barulho, com muita luz, com muito estímulo. Às vezes prefere um encontro menorzinho, né? Uma conversa mais profunda, sei lá, ou algum hobby em comum. Se você forçar a barra nas interações sociais, isso vai ficar muito mais caótico para a pessoa que tem o autismo, se forçar a barra, porque vai ficar caótico no sentido que vai esgotar a pessoa autista, vai esgotar, e ela vai precisar de dias para se recuperar, entendeu? Oi, Carol, obrigada pelo Heart Me, muito obrigada. Existe isso. No trabalho, mesma coisa, gente, TDAH no trabalho, vocês já sabem, né? Procrastinação, dificuldade em cumprir prazos, distração em reunião. Mas um TDAH também no trabalho pode ser muito criativo. Lembra que a gente falou da criatividade?
pode ser muito criativo, pode, que mais? Focar em detalhes que chamem a atenção dele. A memória, ela pode ter um alto desempenho em algumas áreas específicas, no caso, né? Em algumas áreas específicas, entendeu? Só que existe essa questão. E no autismo? No autismo, muitas vezes, elas, no trabalho, isso aparenta não dar tanto as caras, tá? Se fosse pra gente dizer. Porque é muito comum que as pessoas autistas no ambiente de trabalho recebam rótulos como antissociais, sei lá, antissociais, ou algo nesse sentido, né? Por isso a dificuldade ali, a importância da gente não dar esses rótulos para as pessoas, que eu sempre falei na semana inteira aqui dessa live. Semana inteira eu falei disso. Importante, certinho? Carol, obrigada pelo incrível e seja muito bem-vinda, viu? Bom dia, bom dia. Tá. Aí é o seguinte, tá? Agora a gente parte para um outro ponto. Bom dia, Bia. Uma coisa que muita gente sabe, ou não sabe, é que raramente TDAH e autismo vão aparecer sozinhos no diagnóstico. Raramente. Como assim? É muito comum que TDAH, é muito comum que autismo venham com comorbidades. Quais? Ansiedade, depressão, pânico, dificuldade com sono e alimentação. Na maioria dos casos, se você tem o diagnóstico do autismo, vem com alguma coisa junto. Quando você tem o diagnóstico do TDAH, vem com alguma coisa junto. Entendeu? Na maioria dos casos. Ou transtorno de ansiedade, ou pânico, ou depressão. Existem esses quadros juntos. Um adulto que tem TDAH, por exemplo, se ele vive lutando com essa questão de organização, de prazo e de expectativa, ao longo da vida ele vai acumulando muita crítica também, se a gente parar pra pensar. Falaram pra eu falar da sobrecarga, né? Sobrecarga do TDAH. É isso. Por você ter essas dificuldades, as pessoas não entendem, e aí você é muito criticado, você fica frustrado, você fica com aquela sensação de não ser suficiente. E isso, gente, é um terreno perfeito para depressão, por exemplo. Para a pessoa acreditar que ela não é incompetente. Não faz sentido? Quando, na verdade, não é que ela não é competente, ela tem um funcionamento cerebral diferente. Você acha que o consumo excessivo de celulares, aparelhos eletrônicos pode afetar o laudo? Afetar o laudo, Mari? Eu acredito que não. Eu acredito que não, porque lembra que eu falei que o processo avaliativo ele é bem detalhado? Ele é detalhe por detalhe, ele é muito complexo e organizado. Então, na hora da avaliação clínica, isso também é levado em consideração. A questão do uso de aparelhos, celulares. A gente leva em consideração, gente, a vida inteira da pessoa, assim, sabe? Então, na hora do diagnóstico, a gente já tem essa informação também. Então, na hora da emissão do laudo psicológico, isso já vai ser bem certinho, porque você já vai ter feito todo o detalhamento no processo todo, tá? No autismo, a ansiedade social, por exemplo, é uma das mais companheiras. Ansiedade social, ansiedade comum, você viver num mundo que muda muito rápido, né? Você sendo autista, viver num mundo que é cheio de barulhos, de ruídos, de regras sociais que você não entende, que não faz sentido na sua cabeça. E aí a pessoa autista, se ela entra em crise, ela começa de fato a ter crise de choro, pânico, transtorno de ansiedade generalizada. Então o autista pode evitar situações sociais. Apesar de eu gostar das pessoas, eu tenho dificuldade nisso. Tem que tomar cuidado também, né? Vem junto. Ó, a Nath, eu tenho TEA e tenho ansiedade leve e depressão moderada, tá vendo? Raramente o autismo vem sozinho, Nath. Não é só você não, viu? Fica tranquila que não é só você. Até as avaliações que eu tô fazendo, já tem o diagnóstico de ansiedade também e depressão. Nesses dois casos. Tanto da avaliação do autismo, quanto da avaliação do TDAH. Então, assim, é muito comum. Sem brincadeira. Gente, tá? É muito comum mesmo. E quando eles aparecem juntos, acaba que a sobrecarga também fica maior, né? Se a gente parar pra pensar. Porque daí os dois se misturam e gera muito conflito. Muito conflito mesmo. Tá bom? Agora vamos entender o tratamento deles. Vamos entender o tratamento? Bom dia, Rosana, seja bem-vinda. Quando a gente fala em tratamento, muita gente já pensa em remédio. Só que tem que tomar cuidado, gente.
Porque assim, ó, sim, beleza, em alguns casos a medicação ela pode ser necessária, principalmente no TDAH. Principalmente no TDAH, porque os estimulantes ali, eles podem ajudar a regular a atenção e o impulso. Fechou? Só que o tratamento não é uma equipe multidisciplinar, é uma galera junta. É uma galera junta. No autismo, por exemplo, não existe uma medicação que cure o autismo. Até porque a gente nem usa esse termo cura. Mas, né? Não é uma doença, até porque não é uma doença. Isso que eu tô falando, TDAH, autismo, não são doenças, pessoal. Não são doenças. Fechou? Ronaldo, obrigada pela rosinha. O que tá existindo aqui pra gente no tratamento de autismo e TDAH são recursos para tratar os sintomas associados. Fechou? Só que o principal pilar aí que a gente vai ter que fazer é o acompanhamento psicológico. Josiane Perpétuo da Cruz, obrigada pela rosinha. Dianeide, obrigada por me seguir. Obrigada a todo mundo aí que tá me abraçando, que tá me seguindo. Buenos dias, Carmen. Seja bem-vinda, tudo bem? É um transtorno, exatamente. Oi, Ricardo, obrigada por me seguir também, Ricardo. Muito obrigada. Opa! Mari, você acha que as meninas conseguem mais disfarçar os que geralmente traz o laudo do TDAH e TEA? Mari, na real, eu acho que os dois gêneros conseguem disfarçar muito bem, viu? Conseguem, mas as mulheres bastante, até por conta da nossa cultura social, né? Eu tenho ansiedade generalizada, será que também sou autista? Não necessariamente, Dianeide, uma coisa não necessariamente tem a ver com a outra. O que eu tô falando aqui é que o autismo e o TDAH, eles normalmente vêm com algo junto. Mas não que se você tem ansiedade generalizada, você também deve ter o autismo. Não é sobre isso. Eu tô falando do outro caminho, do caminho contrário. Fechou? Bom dia, Wesley. Bom dia, Anne. Bom dia a todos. Qual a sua opinião sobre a terapia ABA? Gosto muito. Análise do comportamento. Eu gosto bastante. É que eu sou suspeita para falar dessa psicologia comportamental, né, amigos? Porque vocês sabem, né? Eu sou da TCC, então é claro que eu vou gostar muito da comportamental, da aceitação e compromisso, que eu queria me especializar, mas agora eu tô dando uma atenção de fazer uma especialização no tratamento dos transtornos de ansiedade e pânico. É o que está sendo o meu foco agora, né? Eu comecei já, na verdade. Eu tenho ansiedade generalizada. Será que também sou? Ah, não, isso eu já respondi. Então, gente, a gente vai trazer recursos para vocês. Psicoterapia. Porque daí a gente vai fazer essa terapia de habilidades sociais. Você se adaptar no ambiente para você reduzir aquela sua sobrecarga também. Estamos investigando autismo. Entendi, Kathleen. Legal que você tá... Provavelmente seu filho ele já tá com acompanhamento do neurologista, né? Tá todo mundo junto, Kathleen? Neurologista, o psi... Sou especialista em ABA e amo. Eu gosto muito, gente. Eu sou muito suspeita pra falar. Eu gosto bastante. Real. Mas eu vou falar da TCC, tá bom? Porque a TCC é a minha abordagem, então eu vou falar sobre ela. Como que nós da TCC auxiliamos pessoas autistas, então? O que acontece? A gente vai criar algumas estratégias de organização para a pessoa... Não, vamos falar primeiro do TDAH, vai. A gente vai criar uma estratégia de organização para a pessoa com TDAH. Então, a gente vai criar listas, agendas visuais, divisão de tarefas em etapas menores que a gente faz. A gente vai treinar o foco também dessa pessoa com TDAH para a gente conseguir... Já para adultos com autismo, a TCC vai ajudar a lidar com a ansiedade, porque a ansiedade vem muito junto com o autismo. A TCC vai ajudar essa pessoa com autismo a entender as regras sociais também, beleza? A desenvolver algumas formas mais funcionais de comunicação. A gente vai treinar as habilidades sociais, a comunicação assertiva. Vocês entendem que a gente não está mudando quem a pessoa é na terapia? A gente, na realidade, está dando ferramenta para essa pessoa viver com mais qualidade? É isso que a gente está fazendo. A gente não está mudando quem a pessoa é. A gente está te dando ferramentas. Certinho? Ferramentas. Passei meu filho na psicóloga e ela encaminhou para o neuropediatra. Ela já mencionou TDAH. Tá vendo, Rayane? É isso. Ele vai passar no neuropediatra, aí ele vai passar... Ela já está em terapia, já está com psicólogo.
E ela vai, provavelmente o neuropediatra, ele vai encaminhar para um neuropsicólogo também, beleza? Oi, Rafa! Bom dia! Obrigada pelo heart. Gente, vamos abraçar o Rafa? Eu adoro o Rafa, ele é um psicólogo excelente, o Rafael. Então, assim, ó, sigam o Psi, tá? Ele faz lives aqui no TikTok à noite, então sigam o Rafa. Ele, nossa, explica muito bem. Ele também já tá na área de atuação já faz um tempinho, então, assim, gosto muito das lives dele. Sigam ele, abracem ele e me sigam também, fechou? Para vocês poderem aí participar das próximas lives, tá? Obrigada, Ellen, por abraçar o Rafa, viu? É isso mesmo, gente. Já fixei ele aqui para vocês poderem seguir, tá bom? Agora é o seguinte, gente, outra coisa essencial que também vai entrar no tratamento, tanto do TDAH quanto do autismo, é a questão da psicoeducação, tá? Obrigada, Rafa. Obrigada eu, tá, por aparecer aqui. Então é o seguinte, gente, essa questão da psicoeducação. Quando a pessoa entende como o cérebro dela funciona, a culpa diminui e a autocompaixão aumenta, tá bom? Obrigada, Dia, pelos populares. Muito obrigada, viu? Seja muito bem. Josilene, obrigada, Josi. Gente, de verdade, quando a pessoa entende o próprio funcionamento cerebral, isso diminui muito a culpa da pessoa. E diminui muito também, ou melhor, aumenta muito também a autocompaixão dessa pessoa. Porque o que acontece? Isso vai valer para a família, vai valer para os amigos, vai valer para os parceiros. Quanto mais você entende do assunto, menos você julga. Por isso que eu faço as lives também, sabia? Para as pessoas entenderem de fato o que é. Porque tem tanto estigma, tem tanto preconceito, tem tanta ideia errada, que cara, informação, assim, muda vidas, né? Só o fato de você saber sobre algo, de você se conscientizar, você já fica quietinho. Você já não julga, você já não aponta o dedo, sabe? Porque você sabe o que está acontecendo. Se você não tem conhecimento, não fala. Eu acho que é isso. Resumidamente, eu vou dar algo nesse sentido. Então, por isso que as lives também são muito importantes. Para as pessoas que não sabem do assunto entenderem e não julgarem. Conseguirem entender agora, né? Afinal, TDAH e autismo não é sobre curar. Não é sobre isso, mas a gente vai aprender a conviver e adaptar. Até porque cura, foi o que eu disse, não é doença. Então, a gente nunca pode esquecer, gente, da importância de rede de apoio e de amigos. Porque grupo de pessoas com TDAH, grupo de pessoas autistas, é muito legal que a gente tenha essa troca, que a gente tenha esse acolhimento, que a gente faça essa rede de apoio mesmo, sabe? É importante, tá bom? Quero deixar muito claro nessa live de hoje. TDAH e autismo não define quem a pessoa é. Vai impactar diretamente como ela vive, sim. Vai impactar diretamente como ela se relaciona, sim, né? Como ela vê o mundo. Mas são condições do neurodesenvolvimento que vão acompanhar essa pessoa, esse indivíduo, ao longo da vida, mas não vai anular as suas capacidades. Quem tem o TDAH não é menos capaz que ninguém, menos inteligente que ninguém. Quem tem autismo não é menos capaz que ninguém e menos inteligente que ninguém também. O que falta muitas vezes é você compreender e você ter empatia, que é uma coisa que as pessoas às vezes não têm. É isso, a gente precisa encarar algumas situações, né? Então, essa é a live de hoje, fechou? Agora eu vou deixar para vocês perguntarem, tá? Porque eu acho que eu consegui falar tudo, né? Eu acho que, de resto, eu consegui trazer bem o foco. Agora eu vou responder as perguntas. Então, quem tiver perguntas, manda aqui, que agora a gente vai dar esse espaço para vocês mandarem perguntas. Obrigada, Rafa, pela rosinha. Mandem as perguntinhas aqui de vocês. Quem fez uma pergunta e eu não respondi? Teve alguém? Manda eu aqui para mim quem fez pergunta e eu não respondi. Porque o chat, ele barra, gente. Então, se vocês fizeram perguntas e eu não respondi, manda de novo. Nicélia, manda sua pergunta de novo. Solange, manda sua pergunta de novo. Valéria, Helena, manda sua pergunta de novo pra mim. Tá bom? Patrícia, obrigada pela rosinha. Oi, Renata. Agora vamos pras perguntas?
Josi, manda de novo, ó. Todo mundo que falou manda de novo a pergunta pra mim. A psicóloga pediu pra eu investigar pra saber se tem o TDAH. Entendi. Ju, então você vai ter que procurar uma neuropsicóloga pra você conseguir fazer uma avaliação neuropsicológica. Beleza? Que aí a neuropsicóloga, junto com alguns outros profissionais, vai conseguir aí fechar o seu diagnóstico ou não, caso você não tenha, né? O que eu ia fazer mesmo? Nossa, eu não sei onde que tá a minha canetinha do meu tablet. Você viu a canetinha do meu tablet? Não. Tá. Por que o TDAH se sente exausto quando tem que sair e socializar? Carol, é o seguinte, ó. Se sentir exausto quando tem que sair e socializar não é uma característica específica do TDAH, tá? Isso deve ter mais a ver com alguns outros padrões comportamentais aí, tá? Porque isso lembra mais um pouco do autismo do que do TDAH, se a gente parar pra pensar, né? Nessa dificuldade de interação social. Mas pode acontecer, se a gente parar pra pensar no quadro de TDAH, por conta realmente de ser muita informação. E como o TDAH já existe essa questão de ser um pouco mais desorganizado ali, um pouco mais acelerado e um pouco mais impulsivo na hora das interações, isso pode cansar. Então até que faz sentido. Só que a gente precisaria entender a vida da pessoa, Carol, porque isso não necessariamente tem a ver com transtorno, viu? Acho que tem mais a ver com seus padrões comportamentais mesmo do que qualquer outra coisa. Neuropsicóloga só é para investigar o TDAH e o autismo? Não, Jane, nós da neuropsicologia conseguimos dar o laudo de vários transtornos psicológicos. Então a gente consegue dar o laudo de transtornos associados, né? Depressão, ansiedade, fobia social, ansiedade social, TDAH, autismo, transtorno de personalidade, borderline, transtorno afetivo bipolar, vários outros. O pai sendo TEA, os filhos têm quanto por cento de também serem TEA? Ellen, ó, a gente sabe que o fator genético ele é muito forte, igual eu falei. Só que isso ainda está sendo muito estudado, a gente ainda não tem essa questão de um número exato. Só que o que a gente percebe nos transtornos de neurodesenvolvimento? Que, de fato, o fator genético ele tem uma grande importância. Não é uma regra que, com certeza, 100% das vezes isso vai rolar, mas existe sim esse fator genético extremamente, como é que se diz? É um fator que extremamente influencia. Vamos lá, vou falar resumidamente desse jeito. Bom dia, Mohamed. Renata, quem vai ver sobre isso é o profissional que está acompanhando seu filho. Beleza? Gente, número de sessões é igual eu sempre falo, número de sessões não é assim que funciona. Em avaliação neuropsicológica vai depender de cada caso, então não tem como a gente saber um número exato de sessões para você fazer um diagnóstico. E outra, não é sessão de terapia que você vai fazer o diagnóstico não, tá? Deixando muito claro, quem acha que você vai fazer terapia, fazer sessões de terapia e ter um diagnóstico, não é assim que funciona, tá? Você não vai fazer sessões de terapia, você vai fazer o processo avaliativo. Lembra que eu falei? Escalas instrumentais, entrevistas ali com familiares e tudo mais, testes psicológicos, até a gente chegar no diagnóstico. Então, não é em sessões de terapia que você vai fazer, fechou? Um tratamento para ansiedade excessiva? Sou muito ansiosa, remédio parece água. Valéria, ó, deixa eu falar com você, hein? Remédio só não dá conta, tá? Se você acha que você vai se livrar da sua ansiedade, se livrar da sua depressão, ter a remissão de sintomas somente com a medicação, eu sinto muito te dizer, mas não é assim que funciona. Você vai precisar fazer terapia. Não adianta tomar remédio para o sintoma e não tratar a causa. A sua ansiedade, ela nunca vai passar. Enquanto a causa você não resolver, você pode tomar 300 remédios, não vai auxiliar, tá? Ou melhor, não vai auxiliar não, até porque vai auxiliar, mas não vai resolver como um todo. Você precisa fazer os dois, acompanhamento psicológico e acompanhamento psiquiátrico. Então, Valéria, terapia, ó, busca terapia, busca um psicólogo para você tratar as causas da sua ansiedade, tá bom? Assim você vai ter mais qualidade de vida e você vai conseguir aí ter essa questão. Fechou? De nada, Valéria. Mas faz terapia, viu? Vai ser bom pra você. Tá bom?
Estimulação cognitiva para TDAH adulto? Mas como assim jogos de estimulação cognitiva, Natália? Você diz o quê? Eu não entendi direito. Bom dia, Karina, seja bem-vinda. Porque, TDAH adulto, Nath, vai precisar, o principal, de acompanhamento com o psiquiatra e de acompanhamento com o psicólogo. Porque, lembra que eu falei do tratamento que o psicólogo vai fazer com o TDAH adulto? É muito melhor você ir direto ali no psicólogo do que ficar também procurando outras alternativas que não sejam a principal, né? Que é o estudo da psicologia. Entendeu? Bom dia, Adri. Você é de São Paulo, faz avaliação para diagnóstico? Rô, eu sou de São Paulo, mas eu faço avaliação para diagnóstico online. Eu não atendo presencial, então tanto os meus atendimentos de terapia quanto as minhas avaliações neuropsicológicas eu faço no formato online. Eu não tenho clínica presencial, eu só tenho clínica online. Então eu consigo fazer a avaliação de diagnóstico normalmente, laudo psicológico, mas no formato online. Então não importa se eu sou de São Paulo, eu tô fazendo com uma menina que eu acho que ela é do Rio, que ela é do Rio de Janeiro, tem um outro rapaz que é lá também do Rio, que eu também tô fazendo avaliação. Então se você quiser mais informações, tanto de terapia quanto de avaliação, basta mandar uma mensagem aqui nesse balãozinho amarelo, do lado do chat, com essa setinha pra cima, que você consegue aí cair na minha DM e perguntar sobre as informações. Sim, gente, só para adultos. Avaliação neuropsi online não funciona em criança e nem idoso. Não dá pra gente fazer. Com criança e idoso, não. No online, não. Tá? No online eu só consigo com dos 18 até, coloca aí uns 60, vai. Até uns 60 a gente consegue fazer. Sim, eu faço laudo. E daí eu faço laudo psicológico e a gente tem ali o fechamento junto com um profissional da medicina daí, né? A gente vai precisar, na hora da carta final, do fechamento do CID ali de um profissional da medicina da saúde mental. Ou psiquiatra ou neurologista, tá bom? É isso. Todo mundo junto aí. Que mais? Gente, pergunta sobre quais são os sinais, da onde que vem e tudo mais. Eu já falei isso na live. Se você perdeu a live desde o começo, teve alguém que perdeu a live desde o começo aqui? Teve alguém que chegou no meio da live? Teve alguém que chegou no final da live aqui? Coloca eu, pra eu saber quantas pessoas acabaram de chegar aí. Quero saber, vamos ver. Teve muitas pessoas que chegaram no meio e no fim da live. Então vocês vão fazer o seguinte, a gente falou sobre várias coisas. Se você quiser assistir a live desde o começo, o que você vai fazer? Você vai lá no YouTube, abre o YouTube aí, beleza? Procura no YouTube, Rafaela Duarte, neuropsicóloga. Olha aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Estão vendo? Vocês vão procurar aqui no YouTube, Rafaela Duarte, neuropsicóloga, ou esse arroba que o Caio colocou, @psi.rafaduarte. Eu posto, assim que terminar a live na hora do almoço, eu vou jogar a live de hoje aqui no YouTube, Eu já joguei a live sobre o transtorno bipolar, Eu já joguei a live do dia 10. Eu já joguei a live de ontem, sobre transtorno de ansiedade social. Opa. Já joguei a live de ontem sobre transtorno de ansiedade social. Então, hoje eu vou jogar essa live de hoje, diferença entre TDAH e autismo. Então, se você não quiser perder essa live gravada, você vai lá no YouTube e coloca @psi.rafaduarte ou Rafaela Duarte, neuropsicóloga. E aí você vai receber uma notificação aqui, no sininho, quando eu postar a live. Olha lá, teve gente até que acabou de se inscrever. Teve pessoas que acabaram de se inscrever. Então vão lá se inscrever também, que aí eu vou jogar a live de hoje lá. Fechou? Certinho, gente? E quem ainda não me seguiu, segue para não perder as próximas lives. Essa semana a gente já falou sobre vários temas. A gente falou sobre ansiedade generalizada, depressão, fobia social, bipolar, borderline, TDAH e autismo. Então olha quantos temas a gente já trouxe. Se você não quiser perder os temas, os próximos da semana que vem, segue aí para você não perder. Fechou? Repetições de fala são um sintoma do espectro autista? Repetições de fala não necessariamente, Mari. São sempre dois padrões principais. Dificuldades na comunicação social e interação e padrões repetitivos, no caso comportamentais, né? Sensibilidade sensorial,
Sensibilidade sensorial, isso. E também a questão de repetidos, que eu digo em movimentos e coisas nesse sentido, tá? Repetições de fala, ó, é que tem mais coisa aí, Mari. Só repetição de fala, precisaria ver. Eu queria entender o meu filho, porque quando ele quer uma coisa, se a gente não der, ele se joga no chão. Tá, isso pode ser muita coisa, né? Pode ser birra, mas pode também não ser birra, pode ser o sofrimento emocional que ele esteja passando. E criança não consegue falar quando está em sofrimento emocional, então a criança dá sinais através da raiva, através da irritabilidade, entendeu? Aí, ó, tá vendo? Então ele pode ter um sofrimento emocional. É legal você levar a sua criança como é que se diz? Num psicólogo infantil, para fazer uma terapia infantil através do lúdico. Tá tendo algum sofrimento, é legal você dar essa atenção para ele, tá bom? Leva ele no psicólogo. Quem tem TDAH é consciente do transtorno? Sim, claro, né? Até porque se a pessoa ela fez toda a avaliação, ela vai ficar consciente do seu quadro. É o que eu falei ali sobre a psicoeducação. Ela vai entender como o cérebro dela funciona. Entendeu? E por ela entender como o cérebro dela funciona, aí ela consegue de fato ter até diminuição da culpa que ela sente às vezes. Gente, é isso aí, ó. Quem quiser me abraçar no Insta, quem quiser me abraçar no YouTube, @psi.rafaduarte. Vai lá que eu tô jogando as lives lá pra vocês poderem participar. Mais dúvidas, gente? Temos mais dúvidas hoje? 1 ano e meio para chamar no SUS. Entendi, Ângel. Você já procurou um CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, do seu município? Como é que é? Patrick, obrigada por me seguir, Patrick. Ou Patrick, não sei. Ianca, obrigada por me seguir. Eli Henrique, obrigada por me seguir também. Quem mais? Teve uma galera aqui. Obrigada por me abraçar, viu, pessoal? Nadir Renovato Pereira, obrigada por me seguir. Eliana Patrícia, obrigada também, seja muito bem-vinda, tá? É isso. Gente, se vocês não tiverem mais dúvidas, eu vou encerrar, tá? Semana que vem a gente volta. Inclusive, semana que vem a gente vai trazer o tema sobre pensamentos intrusivos. Fechou? Obrigada pelas rosinhas, pela rosinha, Marliette. Muito obrigada. Semana que vem, gente, a gente vai falar sobre pensamento intrusivo, que foi um tema sugerido aí pelo Caio pra gente, muita gente aderiu, então a gente vai falar sobre pensamento intrusivo. E a gente vai falar sobre... Eu vou pegar mais temas aí pra gente poder trazer, fechou? Inclusive, qual mais vocês querem? Deem ideias aí pra mim. Quais temas vocês querem mais pra próxima semana? O que vocês acham que a gente pode trazer? Essa semana a gente trouxe sobre os transtornos mentais. O que a gente traz na próxima semana? Karina, obrigada por me seguir, Karina. Seja muito bem-vinda, viu? Olha, pessoal, batemos uma metinha, 19 mil seguidores, ó. Depois da live de hoje, conseguimos chegar nos 19k de seguidores. Legal, estamos pertinho do 20, gente. Estamos pertinho do 20. O toque, legal. Transtorno obsessivo compulsivo é legal a gente falar. Fobia social, Léo, eu falei ontem. Então eu não vou trazer repetido por um tempo, tá bom? Mas fobia social tá lá no YouTube, Léo. Vai lá no YouTube procurar. Tá lá já a live de fobia social, fechou? Legal, o toque dá pra gente trazer. O Todd, boa, Luiz, boa. Beleza. Legal, fechou. É isso, gente. Então, obrigada pela participação de todos. Sejam sempre muito bem-vindos à live, tá? Quem ainda não seguiu, segue aí pra não perder, então, as próximas lives. Vai lá no YouTube se inscrever no meu canal, porque lá eu tô jogando as lives. Inclusive, a live de hoje vai parar lá daqui a pouco. Daqui a pouco eu baixo lá pra vocês poderem assistir, tá bom? Quem perdeu desde o começo, vai lá no YouTube assistir. Deixa um comentário sobre o que vocês acharem. Tá? Só procurar lá no YouTube, @psi.rafaduarte ou Rafaela Duarte Neuropsicóloga. Agora eu vou responder quem me mandou mensagem, tá? Eu vou responder aí quem entrou em contato comigo. E nos vemos então na semana que vem. Ótimo final de semana pra vocês. Bom sábado, bom domingo, boa sexta-feira. Aproveitem, descansem. E segunda-feira a gente volta, tá bom? Segunda-feira estamos de volta, gente. Beijo e obrigada pelos 46.3k. Muito obrigada. Obrigada, Caio. Caio, eu vou te mandar uma mensagem depois, tá? Depois eu te mando uma mensagem. Obrigada, Ellen. Muito obrigada, viu? Um beijo. Ótimo final de semana pra vocês, gente. Obrigada pela participação.
tá? Mari, obrigada por curtir a live, obrigada a todo mundo aí. Se cuidem, pessoal. Até mais, beijo!